paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer uma análise do comentário deste senhor aqui. Como você lê ali em cima, no próprio vídeo dele, ele está dizendo: fui pastor por 12 anos e me batizei na CCB. Ele era pastor da Assembleia de Deus, segundo o que ele relata e comenta. E o que me deixa estranheza aqui, bastante estranheza, é como é que uma pessoa que vem da Assembleia de Deus, que tem por um costume, um certo costume de estudar as escrituras, tem bons teólogos, o que dá na cabeça deles de vir parar na congregação cristã no Brasil, e sendo ele, como diz, um pastor que pastoreou mais de 2.000 pessoas e falava em rádio. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para esse senhor. Por favor, diz para nós qual é a cidade que você era pastor e qual era a sua grande congregação que você falou que pastoreava quase 2.000 pessoas, né? Eu peço que o senhor traga essa informação, porque eu duvido, sabe? Eu estou acreditando que possa ser mentira da sua parte. Por isso eu estou pedindo para o senhor trazer essas informações e a gente coloca aqui no nosso canal, ok? Porque no mínimo aí, né, tem algumas incoerências ou algumas incongruências que eu também vou apontar no decorrer desse vídeo aqui, certo? Então, se o senhor foi pastor de verdade, pastoreou quase 2.000 ovelhas, pastor, esteve programas em rádios e tal, em 12 anos só, né? Em 12 anos. Se você fez isso tudo, por favor, diz para nós o estado, a cidade e qual era a igreja que o senhor era pastor, para a gente colocar aqui na internet, né? E a gente esperar que as pessoas dessa tal localidade que você vai mencionar, elas possam confirmar essas informações, ou seja, assembleianos que frequentam essa determinada igreja, certo? Então a gente fica aguardando o seu retorno. Dito isso, então vamos agora acompanhar o vídeo desse senhor. Vamos ouvir o que ele tem para falar e aí a gente faz os nossos comentários. Segue aí, vamos ouvir. Paz Deus, por 12 anos eu fiquei em outra denominação como pastor. Isso mesmo, ali viajando o estado do Paraná, cuidei de várias igrejas, de outros pastores também. E ali a gente cresceu, chegando até a fazer culto para 2 a 3 mil pessoas. Fazia rádio, programação de televisão. E, meus irmãos, na hora certa, o Senhor ele nos mostra o caminho que Ele nos quer. E, por algum motivo, o Senhor nos trouxe para a congregação cristã no Brasil. O Senhor nos chamou na hora certa, nos mostrou este caminho. Tem uma missão para a nossa alma, para a nossa vida, e nós não questionamos a Deus em nada, porque tudo está no controle de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele cria caminho onde não tem. Deus ele é perfeito, Deus é maravilhoso. Como diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu batizei na congregação. Aí os irmãos vão perguntar, mas o irmão não era batizado? Sim, eu batizei, mas o meu batismo não foi válido. E isso o Senhor me fez saber. Quando cheguei na congregação, ninguém me convenceu disso. Eu fui congregando, tá? Fui analisando e o Senhor, quando eu fui no batismo, o Senhor me chamou. Na graça foi algo maravilhoso, é inexplicável quando o Senhor te chama, não tem como explicar. Só quem foi batizado, que o Senhor chamou, sabe do que eu estou falando, meus queridos irmãos. E ninguém me obrigou. Então é assim que funciona, ninguém obriga. Mas o seu batismo, lembrando, meus queridos irmãos, tem irmãos muito simples que não entendem. Se o seu batismo foi válido, é um só batismo. É um só batismo. Não existe outro batismo. Se batiza uma vez, mas quando é válido, tá? É feito em nome de Jesus Cristo, né? É um batismo por imersão, é feito de todas as formas. O meu batismo não foi feito da maneira correta. Então, a minha dúvida ficou e eu senti de batizar. Deus ele falou, me convenceu e eu batizei. Então, eu não rebatizei. Ele foi um só batismo. Esse batismo agora foi o batismo verdadeiro. Então, agora não posso mais me batizar. Não tem necessidade, é um só batismo. Bom, meus irmãos, para que os irmãos entendam o significado de um só batismo. Para que os irmãos entendam o significado de um só batismo, não tem nada a ver o que você está falando.
Eu vou explicar para vocês. Bom, antes de chegar nessa parte, a gente vai do início. Ele falou que esteve em outra igreja e ficou lá por 12 anos. E nestes 12 anos ele foi pastor. Então, num período de 12 anos, ele esteve lá, se batizou e alcançou a ascensão tão grande que pastoreou mais de 2.000 ovelhas e esteve em rádios. Eu acredito que você está mentindo, ok? Porque o CCBano, pelo menos dos que a gente acompanha aqui na internet, eles são acometidos de uma síndrome da mentira e da falsidade, né, para tentar defender a denominação, ok? Então, para não ficar por mentiroso, né, eu peço ao senhor, e eu vou dar publicidade ao vídeo, que o senhor me traga o endereço da onde foi a igreja que você pastoreou por 12 anos. Me desculpa, mas eu estou sendo sincero, eu acredito que isso não passa de uma baita mentira e enganação, né? 2.000 pessoas, seja uma igreja grande dessas assim, né? Mas fica aqui, tá? O pedido para o senhor trazer essas informações e eu faço questão de colocar aqui depois, falar assim, não, realmente o que aquele senhor disse é verdade, trouxe aqui, tem pessoas daquela localidade, nós vamos telefonar para aquela localidade, para aquela tal Assembleia de Deus, para confirmar as informações e aí a gente mostra aqui para todo mundo. Ele diz que o senhor vai chamar na hora certa, né? O senhor mostra o caminho na hora certa. Isso aqui é a síndrome. Isso aqui é aquela velha síndrome das pessoas que estão numa igreja boa e tenta arrumar uma justificativa para ir para uma seita. É sempre a mesma coisa, dizendo o Senhor me revelou, o Senhor me fez saber, né? Igualzinho fez o Luiz Franciscon. O Luiz Franciscon fez a mesma coisa, estava numa igreja muito bem, né? Indo lá muito bem, sendo exortado, ensinado. Aí ele aproveita a ausência do pastor daquela igreja, né? E ele aplica um golpe. O Luiz Francisco aplica um golpe dizendo que estava orando e recebeu uma revelação divina de que ele não tinha cumprido o sagrado mandamento de se batizar corretamente. Bom, pelo menos o Luiz Francisco tem uma questão sobre o batismo por imersão e aspersão, que a gente dá até um certo ponto ali para ele, mas eu particularmente, né, acho isso uma tolice, porque não existe diferença entre batismo por aspersão, né, imersão e fusão, porque a Bíblia não relata em momento algum qual é o tipo de batismo que tem que ser realizado. Se é afundado na água, se é aspergido na cabeça, se é por efusão, ou seja, debaixo de uma cachoeira, não tem lugar algum aonde aponta para isso, tá? Mas este senhor aqui está dizendo que o batismo da Assembleia de Deus não foi válido. Eu levanto um alerta aqui para os pastores da Assembleia de Deus. Eu gostaria de ouvir a justificativa desse senhor. Eu gostaria que ele explicasse para nós o motivo que não é válido o batismo da Assembleia de Deus. Eu gostaria que ele explicasse para nós, passar isso para os pastores da Assembleia de Deus e falar para eles, vocês estão praticando um batismo antibíblico aí, um batismo que não vale, né? Nós temos lá um pastor, né, que, né, teve uma explosão, pastoreou mais de 2.000 pessoas e ele tá dizendo lá que o batismo da Assembleia de Deus não vale, porque Deus falou para ele que não foi válido. E aí ele se batizou novamente. Então eu gostaria que esse senhor dissesse para nós qual é o motivo de Deus invalidar ou de Deus não aceitar o batismo da água feito na Assembleia de Deus. Eu gostaria de ouvir muito, certo? Porque lá é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizado até mesmo por imersão. A pessoa é imergida. Então explica para nós, qual o motivo de você dizer que o batismo da Assembleia de Deus não é válido? Eu gostaria muito de saber isso. Então depois ele diz que o Senhor vai nos chamar na hora certa no seu caminho, no seu santo caminho, né? E aí ele fala que o Senhor nos chamou na congregação. Aqui aparece a primeira pitada do problema CCBano, né? O fanatismo, o sectarismo. Ele associa o caminho do Senhor com uma religião, com uma denominação. O Senhor, no tempo certo, vai nos chamar no seu caminho. Toda pessoa que entende o Evangelho, entendeu o que é a graça de Deus, ele não atribui caminho do Senhor a mais nada, a não ser a
Cristo. Quando eu falo, o Senhor me chamou no seu caminho, ele me chamou para Cristo. Então ele está dizendo aqui que o Senhor, na hora certa, nos mostra o caminho que ele nos quer. Qual que é o caminho que ele está atribuindo aqui? A congregação, porque ele está falando exatamente da congregação cristã no Brasil, que ele foi para a congregação, baseado no quê? Nessas supostas revelações que não passam de puro engodo e de pura mentira, ok? Sabe lá por que esta pessoa foi parar na congregação cristã no Brasil? Bom, a gente sabe, são pessoas que não compreenderam o evangelho, pode ter sido o que for em outras igrejas, mas essas pessoas foram atraídas através da bibliomancia e aquela falsa crença de que Deus fala na boca dos irmãos da CB, né? Como se a palavra de Deus fosse exatamente as palavras proferidas nos púlpitos da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Isso aqui é o sinal do que uma pessoa que não tem conhecimento evangélico, que não sabe o que é graça, que ainda não entendeu a obra de Deus, ele fica assim, levados e atraídos por todo tipo de vento de doutrina, principalmente as sectárias, que têm força para atrair pessoas que têm um conhecimento fraco do que é graça e do que é evangelho. Então ele afirma, o meu batismo foi inválido, o Senhor me fez saber, tá? Eu reforço aqui para esse senhor dizer, tá? Por que é que o seu batismo foi inválido? Eu queria que o senhor me apresentasse justificativas para isso, ok? E qual é a tal da Assembleia de Deus que você pastoreava com mais de 2.000 pessoas para a gente poder realmente fazer prova disso e testificar que o seu relato é verdadeiro, ou será que é mais um mentiroso e enganoso defendendo uma seita, ok? Bom, aí ele diz que ele começou a congregar, ele começou a analisar, né? Ele foi congregando, analisando, é exatamente isso que a seita faz. Como a seita não tem uma mensagem, né, verdadeira para que a pessoa seja tocada e convertida, o que ela faz? A pessoa precisa passar por um momento, né, congregando várias vezes, porque ela está entrando num transe e não percebe, ou seja, está sendo aplicada nela a tal lavagem cerebral, ou seja, profetadas, né, que supostamente você fica aguardando se cumprir, você fica amarrado ali através de uma promessa, de alguma coisa que Deus possa fazer na sua vida, e aos poucos você vai congregando, sendo amarrado, ouvindo aqueles engodos, tal, e aí, lavagem cerebral pronta, você vai congregar e vai agir como esse senhor disse, o Senhor me chamou. Ele não fala em momento algum, fui convertido, o Senhor me converteu, eu criei na palavra, não, é atraído pela emoção, estou sentindo, Deus está me chamando, e aí ele vai, né? Ou seja, confiando nas suas emoções. E esse senhor, talvez ele não saiba que a Bíblia repreende que nós confiemos em nossos corações, porque eles são enganosos. Ele é enganoso, porque ali opera sentimento, e o sentimento é um caldeirão, sabe, propício para o diabo trabalhar. E então ele fala que ele foi encantado com aquilo, batizou e não sabe explicar. Ele mesmo fala, irmão, a gente não sabe explicar. Realmente não tem como explicar aquele movimento místico, aquele sincretismo que acontece ali dentro do batismo da CCB. É por isso que você falou que não tem como explicar. Porque um cristão genuíno, ele explica. Simples assim. Olha, eu me deparei com o evangelho, alguém me falou, ou eu li, e eu fui convertida e me batizei porque criei em Jesus Cristo. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Simples assim, é explicável. É explicável porque é um ato racional, é um ato que você faz sabendo por que você está fazendo. E aí ele fala, quando o batismo é válido, ele é um só. Ele é um só, e o meu batismo não foi feito corretamente. Eu não sei se batizaram você de plantando bananeira, ou você caiu na água sem que ele escorregou e caiu. Eu não sei que tipo de invalidade você está dando ao batismo aplicado pela Assembleia de Deus. E aí você fala que é um só, quando é válido, é exatamente isso. Mencionando aqui as outras igrejas batistas, presbiterianas que batizam o membro da CCB, eles fazem corretamente porque a CCB é uma seita. E sendo uma seita, muitos deles não aceitam o batismo da CCB. Simplesmente porque a CCB não representa o evangelho. Elas não apresentam o evangelho aos seus membros. E por isso, muitas vezes, não é aceito o batismo da congregação cristã no Brasil. Porque aí sim, corretamente
pode até se aplicar, não é válido. Não é válido porque não se prega o evangelho, não se anuncia Cristo. Lá as pessoas se batizam por emoção ou por pressão psicológica, ou seja, não tem nada a ver com o anúncio do evangelho. Então você sim, meu querido, né, acabou de participar de um batismo que muitas igrejas evangélicas não reconhecem, porque a CCB ela é uma seita. Bom, quando o senhor fala que há um só batismo, provavelmente você está se referindo à passagem bíblica em Efésios capítulo 4. Mas o que o senhor não entende que em Efésios capítulo 4 não está se referindo, não é uma questão que está sendo tratada ali sobre se há uma quantidade de batismo ou qual é válido ou qual não é válido, porque isso não aparece no texto. Não havia igrejas diversas para poder dizer o batismo de Paulo valeu ou não. Não havia. Esse não é o assunto em questão. Ali está se referindo ao batismo do Espírito Santo. O batismo ali ele é único, porque é Cristo quem dá. Para você entender isso, você tem que analisar o texto. O texto está falando ali sobre a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo que te liga em um só corpo, o Espírito Santo que gera em nosso coração uma única fé em Cristo Jesus, e ali também fala um só batismo que também é espiritual, que é o batismo que nós recebemos por Cristo Jesus. Então, o seu entendimento do texto está deslocado da passagem bíblica, né? E não tem argumento aqui para você dizer há um só batismo. É obviamente que há um só batismo na água, porque se você realmente creu em Jesus e já se batizou, não há necessidade de se batizar novamente. Ainda que você saia de uma igreja bíblica e vá para uma outra igreja bíblica, o seu batismo será aceito porque ele é feito uma única vez. Mas não é sobre isso o que está se tratando ali no texto de Efésios capítulo 4. Ok? Então, mais uma vez, né, falando muita bobagem, principalmente esses homens que saem da Assembleia de Deus, que eu acho um problema muito sério, que eu faço até uma crítica à Assembleia de Deus. Como pode a pessoa sair da Assembleia de Deus e ir parar numa seita que é a Congregação Cristã no Brasil? Bom, então a gente vai encerrando aqui esse vídeo e eu deixo aqui as perguntas que eu fiz para esse senhor, aguardando que ele possa trazer essas respostas, que é: qual é a igreja que você foi pastor? Deixa aí o seu nome, passa os seus dados para nós entrar em contato nessa suposta igreja que você disse que pastoreou mais de 2.000 pessoas, e também explicar para nós aí por que é que o batismo seu feito na Assembleia de Deus não é válido. Por que que Deus mostrou para você que ele não era válido? Ok? Se você não trouxer essas respostas aqui para nós, vai ficar esse vídeo aqui como você sendo mais um mentiroso e enganador que se vale de mentiras para tentar defender a seita da Congregação Cristã no Brasil. É lamentável, mas essas são as únicas armas e ferramenta que eu venho vendo os defensores da CCB usando, que é mentira, difamação, engano e todo tipo de informação desvirtuada e deslocada da verdade. Tá aqui, né? Eu fico aguardando esse senhor trazer essas respostas. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.